E o assunto de hoje é um assunto sobre uma pergunta, tá? Que eu recebi e eu achei que seria interessante trazer hoje uma reflexão, tá? Por quê? Eu acho que eu nunca fiz um vídeo falando sobre isso. Porque acho que é um assunto tão, pra mim, é um assunto que já foi resolvido há tanto tempo, assim, em questão de entendimento, né? E eu falo sempre nas entrelinhas por aqui sobre isso, e que eu acho que eu nunca gravei um vídeo sobre isso. Eu acho, salvo engano, tem alguma coisa lá no meu YouTube. Depois vocês me lembram se vocês acharem alguma coisa falando sobre isso. Mas eu recebi uma pergunta no direct da seguinte maneira: Gabi, tem algum vídeo, alguma coisa, algum livro, alguma coisa que você conheça ou que você tenha que explique por que bater não pode, né? Por que não pode bater? Porque eu vivo numa sociedade, né, a pessoa me mandando, onde no ciclo social, onde isso é normal, né, e embora eu não faça, eu sou tratada como se eu fosse um alienígena. E eu queria alguma informação relevante para passar um conteúdo para minhas amigas, por exemplo, para não ser julgada, né, mas ser compreendida. E eu falei, gente, como é que eu nunca fiz um vídeo sobre isso? Será que eu nunca fiz? Falei, então eu vou fazer amanhã nas conexões da manhã, né? Então hoje o vídeo vai ser o seguinte: por que bater não resolve? Por quê? Por que bater não resolve? A gente foi educado desde muito antigamente, a nossa cultura desde muito antigamente, né? Desde anos e anos e anos, que bater é uma maneira de conseguir mudança de comportamento. Olha a época dos escravos, né? Como é que os escravos eram adestrados, digamos assim, né? Através dos açoites, né? Então eles eram açoitados, amarrados no tronco, enfim. Eles eram humilhados, várias coisas negativas e ruins, pelo amor de Deus, né? Mas era assim lá atrás, né? Lá muito antigamente. As guerras vieram com isso também, né? Porque para conseguir as coisas a gente guerreava, um feria o outro, um matava o outro. Então a agressão física, ela é fruto de uma amígdala cerebral, fruto de uma emoção descontrolada, tá? Já viu aquelas pessoas que às vezes quando leva susto dá um tapa, né? É reflexo isso, a gente tá para se proteger, a gente usa o corpo para isso, é um reflexo, tá? Por isso que o cérebro foi feito de partes emocionais e partes racionais, porque a gente precisa racionalizar o que a gente faz com as emoções, porque senão a gente vira um bicho, né? O bicho, ele não ataca, o cachorro você não vai lá todo bonitinho fazer um carinho nele, se ele tá meio desconfiado, ele não vai lá e te dar uma mordida? É o instinto protetor dele. São as emoções que protegem o cachorro. A gente também tem esse instinto protetor, tá? Ou esse instinto de querer as coisas. Então a gente usa o impulso da raiva. Normalmente a gente usa a agressão para conseguir isso. Se a gente não racionaliza essa emoção, a gente pode se transformar num bicho, tá? Por isso que somos seres racionais, porque a gente tem essa capacidade. Tá, entendido isso. Então é uma cultura que vem de anos e anos acreditando que a punição, né, bater é algo que funciona. Por que hoje se fala tanto em não bater? Tem até a lei, né, que os pais não podem bater nos filhos. Enfim, a gente vê às vezes no noticiário uma criança denunciando a mãe, que se você me bater, eu vou te denunciar. A gente vê isso. Vocês já viram? Eu já vi várias vezes na televisão, em jornais principalmente. Então, porque foi utilizada essa maneira, né, esse instinto protetor de uma forma descontrolada para conseguir algo que você não é capaz de conseguir através da instrução. Por quê? Vou explicar para vocês como é que funciona neurologicamente, tá? Toda vez que você que você tem algum comportamento equivocado, entenda o que eu vou te dizer para você não confundir de que bater funciona, tá? Mas entenda, eu preciso te explicar isso, para você entender o contexto. Antigamente, né? Antigamente não, agora recente, a neurociência descobriu o seguinte: toda vez que quando você faz algo errado e você sente uma dor por aquilo que você fez de errado, você envia uma informação para o seu cérebro de que aquilo não está certo, tá? De que não foi bom para você. O teu cérebro, ele foi feito para te proteger. Logo, ele busca uma nova trilha, um novo caminho neural para conseguir o que você deseja, tá? Porque ele não quer mais sofrer daquela forma como você sofria antes. Isso, gente, funciona também com as nossas mudanças de comportamento. Se eu quero conseguir emagrecer, se eu quero parar de fumar, se eu quero, o que mais?
algum vício, tá? Se eu quero deixar algum vício para trás, se eu quero mudar algum comportamento, eu preciso dizer toda vez que eu tive um comportamento equivocado, eu tive um comportamento negativo, eu preciso sentir dor por aquilo, né? Então eu preciso pensar muito em dor, aquilo eu não gosto, eu não quero isso mais pra mim, interiorizo essa dor quando isso acontecer, ou através das agressões físicas. Então existem pessoas que quando, né, fazem alguma coisa, existem métodos do coaching, né? Eu mesmo passo esses métodos às vezes para as minhas clientes quando eu atendo, do coaching, que você ou aperta essa parte aqui, ó, porque se você pegar aí em você, nessa parte, e apertar bem forte, você vai sentir uma dorzinha, tá? Ou você coloca um elástico no braço e puxa, tá? E aí vai dar aquela ardida. Então, todas as vezes, vamos supor, eu gritei com a criança, né? E eu não queria ter gritado. Aí eu gritei, aí eu vou lá e dou uma apertadinha aqui e falo, não devia ter gritado, né? Gritar é ruim, ó, sentir dor. Então, tô mandando informação pro meu cérebro que aquele comportamento que eu tive foi errado. O elástico é a mesma coisa. Enfim, então quando a gente bate na criança, tá? Quando ela faz algo errado, a gente vai lá e dá um tapa, a gente manda essa mesma informação pro cérebro. Opa, isso que você fez não foi certo, tá bom? E aí o cérebro vai buscar um novo caminho para seguir. Gabi, mas então funciona. Não, espera que eu vou chegar lá, tá? O que acontece? A criança, ela entende que aquilo leva à dor, ela não quer mais sentir aquilo, porque o cérebro dela, né, manifesta isso pra ela. Então, às vezes, ela para o mau comportamento naquele momento, mas a educação respeitosa, ela não é pra fazer a criança parar mau comportamento. A educação respeitosa, ela funciona para que a criança desenvolva habilidades importantes de vida, para que saiba e consiga crescer de uma forma saudável emocionalmente, sabendo lidar com ela mesma e com o outro. Nossa, Gabi, que complexo isso. O que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que é muito além da mudança de comportamento. Vai muito além do seu filho ser obediente ou não. Você está educando um ser humano diferente no futuro, que vai ser resiliente, responsável, íntegro, respeitoso, carinhoso, solidário, que vai pensar fora da caixa, que não vai se autopunir, nem se autossabotar, nem procrastinar diante de suas vontades, que vai atrás daquilo que deseja sem passar ninguém para trás, que vai pensar fora da caixa, que vai ter espírito empreendedor, que vai ser livre para criar, para viver, para trabalhar, para ser, para sentir, para amar, tá? Pessoas mais positivas. É isso que uma educação respeitosa ela trabalha. Uma criança que não vai sofrer diante de um problema, mas vai buscar um aprendizado nele e, por consequência, depois uma resolução para esse problema. Porque ao invés dela se tornar apática, ela vai pensar além. Opa, eu errei, o que eu aprendi com isso? Como é que eu resolvo isso agora? Uma criança que vai pensar no futuro e não vai ficar lembrando e se martirizando pelas coisas que cometeu no passado. Isso é uma educação respeitosa, certo? Quando eu castigo, quando eu bato, quando eu puno, eu ensino os nossos filhos, o meu filho, o seu filho, a sofrer por ter problemas. E aí quando eu cresço, diante dos problemas, eu viro apática, eu perco o controle, ou eu me enraiveço, fico com raiva, fico enfurecida, e eu tenho raiva do mundo, e eu viro uma pessoa amarga, egoísta. Quantas pessoas a gente vê isso? Agora, quando a gente educa com amor, com gentileza, com respeito, disciplina essa criança para o caminho do bem, a gente ensina essa criança a resolver problemas, tá? Essa é a diferença. Então, quando eu bato na criança, ok, vai funcionar, vai mudar o mau comportamento naquela hora, porque mandou uma informação para o cérebro de que aquilo leva dor, ela não vai fazer. Mas o que ela aprendeu com bater? O que ela aprendeu? Só vocês correrem no feed lá embaixo e ver alguns posts meus. Tem uma conversa do meu filho com uma outra criança, um pouquinho mais velha que ele, 2 aninhos só mais velho. E eles estavam conversando justamente sobre isso. E no meio da conversa o meu filho falou assim, mas por que seu pai faz isso? Né? Se dói, por que o seu pai te bate? E o menino falou, sabe o que o menino respondeu pra ele? Ele falou assim, o menino tem uns 7, 8 anos. Falou assim, não sei, acho que porque eu devo ter feito alguma coisa errada. Não sei, acho que é porque eu devo ter feito alguma coisa errada. Gente, a criança ela não tem nem consciência do porquê que ela tá apanhando. Ela não consegue entender, porque na maioria das vezes ela apanha por pura imaturidade emocional. Eu não sei lidar com aquilo,
Eu não tenho um adulto preparado que me ajuda a lidar com aquilo, pelo contrário, eu tenho um adulto que me faz me sentir pior por ter feito aquilo, me faz me sentir mal, me desencoraja, faz eu abaixar a minha autoestima e eu nem sei mais o que eu faço com aquilo. Eu nem sei mais o que eu devo fazer depois daquilo. Eu só sei que eu não posso mais fazer aquilo. Mas o que você vai fazer então? Não sei. Só não faz aquilo. Por quê? Porque se você fizer, você vai apanhar. Você tá entendendo? E aí a gente não ensina e não educa essa criança para sair desse ciclo vicioso de maus comportamentos. A gente só faz com que ela se sinta má com ela mesma todas as vezes que ela tiver um comportamento equivocado. Mas ela não pensa além. Ai, Gabi, mas criança tem que aprender. E se não sentir na dor, ela não aprende. Se ela sente na dor, ela para o mau comportamento naquele momento, mas ela não aprende de fato o que você queria ensinar. Por exemplo, se a sua criança tá lá e você fala pra ela assim, eu não quero que você tome refrigerante. Veio uma ideia, nada a ver, né? Mas veio uma ideia na minha cabeça. Eu não quero que você tome refrigerante. Aí a criança fala assim, tá bom, mãe. Por quê? Porque eu tô mandando. Porque não é pra tomar. Refrigerante não é pra criança, isso não é pra criança, tá? Vamos trazer pra televisão também, né? Então, eu não quero que você assista mais TV. Por quê? Porque não é pra assistir, esse programa não é pra você, eu não quero que você veja. Vai assistir outra coisa. Aí a criança, opa, ai, se não pode, porque deve ser bom, né? Aí a minha amígdala cerebral ativa, eu falo, se não pode, porque, ai, o que tem ali, que eu quero saber o que tem ali. Gente, instinto curioso, isso é maravilhoso. Quando ela cresce, ela se torna adolescente, ela precisa disso, a curiosidade para investigar, para descobrir o que ela quer ser, para trabalhar, pra procurar emprego, jovem, né? A curiosidade leva a você a criar, né? A pensar diferente. Isso é maravilhoso, a gente não tem que tirar isso das crianças. E ao contrário, a gente estimula ela quando a gente dá esse tipo de comportamento. Porque eu tô mandando você não tem que perguntar nada. A gente estimula a curiosidade, tá? Aí a criança, ela vai, tá? E ela pega, quando você não tá por perto, porque ela entendeu o seu tom de voz, né? Ela entendeu o seu tom de voz, ela entendeu que se ela fizer isso, ela vai levar, né, um chacoalhão, ela vai levar uma porradinha. Mas ela espera você não ver e ela vai lá e mexe. Por quê? Porque ela tem um instinto curioso, atitude, iniciativa. Ela não está te afrontando. Ela está vivendo a emoção pura dentro dela, sem habilidades que ainda você não ensinou ela a ter. É por isso que ela tem esse comportamento, certo? E aí ela vai lá e pega, e ela vai lá e faz. E aí você vê o que você faz? Bota as mãos assim na cintura na mesma hora e fala, o que tá acontecendo aqui? O que foi que eu falei pra você? Não é assim? O que foi que eu falei pra você? Isso se a gente já não vai com o chinelo na mão, com a cinta na mão, sei lá, eu apanhava de cinta, né, quando eu era criança. Isso se a gente não vai com a vara na mão, com alguma coisa na mão. E a gente pega essa criança, agora você vai apanhar. E tem pais que falam assim, né, agora você vai ser disciplinado pela tua falta de comprometimento, por você ter me desobedecido, tá? E aí essa criança apanha. Quando você bate nessa criança, por esse exemplo que eu tô te dando, você quer ensinar o quê? Gabi, que ela seja obediente. Obediente pra quê? Pra quê? Obedecer você? Então é você que sabe o que é certo e o que é errado. Então é você que sabe quais as decisões que precisam ser tomadas. Sua criança não precisa saber. Ela não precisa aprender. Ela sempre vai precisar de você para tomar as decisões na vida dela. Então lá na frente, quando ela for adolescente, se vier um cara e falar assim pra ela, vem experimentar isso aqui comigo. É muito bom, vem experimentar. E aí? Ela sabe que se ela for perguntar pra você, você vai descer a lenha nela. O que ela vai fazer se ela não sabe tomar decisões? Se ela não entende qual é o prejuízo daquilo pro corpo dela? Se ela não tem voz ativa, se ela não pôde opinar quando ela era criança? Ela vai experimentar. Ela vai usar. Agora, se a gente educa desde pequeno pra entender as coisas, é completamente diferente. Vocês viram o post que eu fiz falando sobre o Pedro, né? Que ele queria assistir o vídeo no TikTok. Acho que foi o último ou penúltimo post. E ele colocou assim que ele me contou uma coisa, né? Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu não quero esconder nada de você. Às vezes, quando você me deixa ver seu celular, eu entro no TikTok. Mas daí, quando você entra no quarto pra saber como eu tô, eu desligo rapidinho. Porque eu não sei se eu posso ver isso. Olha só. Primeiro, confiança, me contou algo que ele achava que era errado e ainda assim ele me contou. Segundo ponto, eu não sei se eu posso ver isso, ou seja, ele deve ter visto algumas coisas que ele já entende que são erradas, ele já entende que não é
dos princípios e valores da nossa família, mas ele não sabe se pode ou não, porque talvez o que ele tenha visto não é tão agressivo assim da maneira como a gente pensa, mas tem alguns indícios, tá entendendo? Ele está precisando de mim para ensinar para ele o que pode e o que não pode, as escolhas e as consequências. Agora imagina se eu tivesse pegado e falado assim, o que você fez? Você cessou, você sabe muito bem que não pode, e agora você vai apanhar por causa disso. Imagina se eu tivesse feito isso. Não, levou uma surra para aprender. Levou uma surra para aprender. Gente, aprendeu o quê? Aprendeu nada. Aprendeu nada. Quando estiver na casa do amigo e eu não estiver por perto, vai ver e não vai me contar. Vai ver e eu não vou nem saber. Gabi, o que eu tenho que fazer então? A gente precisa mostrar para a criança o certo e errado. E eu falei para ele assim, filho, e não seria muito mais fácil então você me perguntar se você pode ou se você não pode, ao invés de você desligar correndo para eu não ver? Aí ele respondeu, mas mãe, e se você falar que não pode? E eu respondi para ele, se eu disser que não posso, você vai ter certeza de que não é para você ver. Porque você não falou para mim que você não sabia se você podia ver? Se eu disser para você que não pode, você vai ter certeza que não é para você ver. E você vai ter a chance de escolher se faz escondido do mesmo jeito ou se vem conversar comigo sobre isso. Naquele dia ele riu e não quis mais falar do assunto. Passou. Por dentro eu fiquei, sabe? Falei, puta que, né? A criança pega o celular, eu deixo pra ele falar com o amigo via FaceTime, via vídeo, né? Nessa quarentena, pra você ver gente. Aí, às vezes ele me pede pra jogar um joguinho, né? Porque tem um joguinho que ele baixou ali, que ele constrói umas casas, uma vila. Eu acho que ele tá jogando um jogo que é legal. Aí o menino entra no TikTok, né? Mas beleza, por dentro eu me segurei, tá? Eu falei, ele precisa de mim. Se ele me contou, ele precisa de mim. Então não é sobre mim, é sobre ele, tá bom? Passou. O que aconteceu? Ontem ele pediu novamente pra falar com um amigo da escola. E aí, depois que ele terminou a conversa, ele veio falar comigo. Falou, mãe, eu queria ver esse TikTok, eu posso? Aí eu peguei e falei pra ele, o que você acha da gente ver juntos? Porque, filho, tem programas nesse TikTok, né, vídeos, que não é legal. Então, assim, às vezes aparece mulher pelada, né, ou só de calcinha, dançando toda sensual. Mãe, o que é sensual? E aí eu expliquei pra ele o que é. E isso não é legal pra sua idade. Às vezes aparece palavrão, gente falando um monte de palavrão, que também não é legal pra sua idade. Aparece muito bullying, pessoas fazendo coisas erradas com outras pessoas. Pode até parecer legal, mas o seu cérebro vai captando informações de que fazer bullying é algo normal. E eu não quero que você pense assim, porque bullying não é algo normal. E aí a gente começou a conversar e eu fui mostrando pra ele. Gente, eu levei um tempo, tá bom? Eu levei um bom tempo explicando, ele me perguntava, eu respondia, trazia exemplos, mostrava de novo. Peguei alguns vídeos errados daquele TikTok, falei, olha esse vídeo aqui, o que você acha disso? É, mãe, esquisito. Falei, então, só que a gente não tem como filtrar, não dá como eu escolher e falar assim, ó, esse aqui ele não vai ver, esse aqui ele vai ver, porque aparece tudo na tela do feed, certo? Então, filho, por isso que ainda para sua idade, o seu cérebro está aprendendo muitas coisas, eu não quero que ele aprenda coisas erradas. As coisas erradas existem, mas você tem a chance de escolher se você vai querer vê-las ou não. E se você não consegue ainda escolher, eu vou te ajudar a escolher. E aí a gente foi construindo isso, mas nós passamos bons minutos conversando e depois a gente entrou na ferramenta para assistir os vídeos e foi muito bom, foi uma delícia, a gente riu um monte, a gente fez vídeo, eu postei aqui nos stories para vocês verem. Mas bater eu levaria 1 minuto. Ó, chinelada, ia ficar chorando dentro do quarto trancado, com raiva de mim, se tiver um perfil forte, com raiva de mim, se tiver um perfil sensível, ia ficar apático, se sentindo um nada, fracassado, triste, frustrado, e eu não ia desenvolver nenhuma habilidade de vida. Nenhuma habilidade de vida. Mas ontem, enquanto eu estava assistindo o TikTok com ele, uma hora correu o feed e apareceu uma mulher, só a bundona da mulher, assim, de calcinha, na tela do vídeo, rebolando. Ele viu aquilo e ele falou, mãe, pelo amor de Deus, eu não posso ver isso. E passou o vídeo. E aí eu falei, exatamente, filha, é por isso que eu não quero que você veja sozinho. Tem coisas que você sabe que você não pode ver e você tomou a decisão correta de passar o vídeo. Porque eu não falei nada na hora que apareceu a mulher. Eu não falei, passa, não falei.
passou a mulher, eu olhei bem pra ele assim, ele não tava olhando pra mim, tava olhando pra tela, e ele arregalou um olhão e falou, mãe, eu não posso ver isso, eu não quero ver isso, muito feio isso. E eu falei, mas vão ter coisas que você não vai saber se é bom ou se é ruim, e é por isso que eu preciso estar com você pra ver esse tipo de aplicativo. Combinado? Combinado. E a gente resolveu a questão. Então, gente, por que bater não resolve? Porque se você quer criar uma criança que pense sobre suas escolhas, que reflita sobre suas decisões, que encare os seus problemas, que busque soluções por eles, que aprendam habilidades importantes de vida, como resiliência, respeito, autocontrole, autoaceitação, amor, carinho, né? Uma criança carinhosa, uma criança solidária, cooperativa, colaborativa, autônoma. Se eu quero uma criança com essas habilidades entre tantas outras, eu não vou atingir esse resultado se eu bater. Gabi, mas eu não quero nada disso, só quero que ele me obedeça, ponto final. Só quero que ele entenda que o que eu falo é lei e acabou. O que é regra, o que eu digo. E aí, se você quer um filho que vai precisar de você a vida inteira e que quando não tiver você, ele tome as escolhas erradas porque ele não sabe lidar com as próprias emoções e nem com as emoções do outro, então você continua batendo, tá bom? Então você vai lá, toda vez que ele fizer algo errado, você cata o chinelinho, a vara, o que for, e bate na bundinha dele. Porque daí ele vai aprender que aquele comportamento ele não pode fazer, mas ele não vai desenvolver habilidade e não vai saber tomar decisões no futuro em relação a outras coisas, e vai precisar sempre de você. Aí ele vai criar uma relação com você de medo, tá bom? E aí quando ele fizer algo muito errado na adolescência, ele vai ter muito medo de você, então ele vai esconder muito bem de você. E se ele não esconder muito bem de você, ele vai se afastar de você, para que você não domine mais ele através da agressão. E gente, tem momentos em que a gente não tem mais controle físico sobre a criança, tá bom? Porque a criança, ela cresce, e às vezes ela cresce tanto que ela fica mais forte que a gente. E aí a gente não consegue mais bater. E tem muitos pais que, porque aprenderam a bater a infância inteira, quando a criança se torna grande, não sabe conversar. O filho se comporta mal e a mãe se sente perdida. O pai se sente perdido, eu não sei mais o que fazer. Porque quando eu tento bater, eu não consigo mais. Ele é grande, ele me segura, ele não deixa. E eu não consigo mais gritar, porque se eu grito, ele grita mais do que eu. Ou ele não dá nem ouvidos pro que eu tô falando. O que eu faço? Claro, você usou a força a infância inteira. Você usou da força a infância inteira. Você não usou do seu poder e da sua autoridade de pai e de mãe. Você usou da sua força física. E uma hora essa criança vai crescer e ela não vai mais se submeter à tua força. E ela vai ser mais forte que você. E aí você não vai conseguir educar. Você não vai saber o que fazer. E essa criança, você vai ficar e essa criança vai caminhar. E vai caminhar, e vai caminhar. E você vai sentir que está cada vez mais longe dela. E aí é a hora em que a gente perde os nossos filhos para o mundo. Para o mundo, para pessoas violentas, para relacionamentos tóxicos. A gente perde as nossas crianças. A gente perde os nossos adolescentes. E ainda assim a sociedade joga a culpa no coitado dos adolescentes e fala assim, essa idade é difícil mesmo, eles são assim. Não é essa idade, é o que eles viveram na infância, que agora nessa idade, que dá tudo à flor da pele mesmo, eles não sabem administrar. E nem você sabe, se você educou todas as vezes daquela forma. Certo, gente? É isso que eu queria passar pra vocês, tá? Reflitam sobre o que a gente conversou aqui agora. Se vocês acharem que funciona, depois de tudo isso que eu falei aqui, continuem aplicando. Mas se fez sentido o que eu disse aqui, e vocês acreditarem no fundo do coração que o que vocês estão fazendo, quando usam agressão física, quando bate, quando castiga, quando pune um filho, não vai ensinar de fato que você queria que ele aprendesse, e a sua criança não vai ser independente emocionalmente de você, ela não vai ser autoconfiante, resiliente, autônoma, independente, responsável, respeitosa. Se isso não vai ensinar essas habilidades para ela, a hora de parar é agora, certo? Enquanto ainda há tempo, principalmente se a sua criança tiver até 12 anos de idade.
dá tempo da gente mudar muita coisa na vidinha delas. Esse vídeo vai estar no YouTube. Eu vou tentar subir ele agora mesmo, depois eu solto o link pra vocês nos stories. Compartilhem. Compartilhem com pessoas que acreditam que bater funciona e que ainda batem e que se sentem orgulhosos de dizer que bate. Provavelmente essa pessoa foi tratada assim também na infância e a repetição de comportamento dela é o que ela sabe dar, tá bom? Então vamos pensar. E gente, essa live daria um curso, tá? Porque aí tem gente que fala assim, mas eu apanho a vida inteira e sou feliz e tenho decisões. Tem outros assuntos que a gente pode falar sobre isso. E eu tenho que trabalhar a criança interior. E todo mundo que me fala isso, quando vem falar comigo, sai chorando de um atendimento. Sai chorando. Até hoje eu não atendi uma pessoa que me deu essa justificativa e não saiu ou chorando ou mudando o pensamento, falando, opa. Porque aí, pessoas que pensam assim, a gente tem que olhar pra dentro delas. Pessoas que pensam assim, não adianta você trazer esse conteúdo todo. Porque ela não vai conseguir entender, porque tá além da capacidade da consciência dela, tá lá no subconsciente. Eu preciso resgatar esse subconsciente para ela enxergar quais foram os danos que o apanhar trouxe na vida dela. E aí, quando ela enxerga, ela fala, meu Deus do céu. Tá bom? Então é isso. Mas enviem para muitas pessoas. Vamos ajudar essas crianças e essas famílias. Certo, gente? E eu fico por aqui. Mais uma semana de Conexões da Manhã. E a gente se vê na segunda-feira, 7h30 da manhã, com mais assuntos importantes. Se vocês tiverem assuntos que vocês queiram trazer para as conexões, mandem para mim via direct. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas nos stories. E aí vocês coloquem lá e a gente pode falar sobre N assuntos. Tá bom? Um beijo, um ótimo final de semana, cheio de amor, cheio de conexão, cheio de vínculo com essas crianças que a gente tanto ama nessa vida. Se controlem, tem vontade de bater, sai de perto, sai, aperta aqui, ó, pra parar, entendeu? Pro cérebro de vocês entender que isso é ruim e vocês conseguirem mudar o comportamento também. Beijo, até a próxima.